Tá, bora lá. Revisãozinha básica. Comecei a falar com vocês sobre as diferenças, né? As orações coordenadas nós temos duas, que são as assindéticas e as sindéticas. Eu não sei se vocês conseguem ver o mousezinho, acho que não, tem que abrir ali. Eu vou sair da tela, será que eu consigo diminuir aqui para mim? Não dá porque tá mostrando para vocês. Então, se eu não responder no chat, é porque eu tenho outra janela, tá? Mas daqui a pouco eu volto. Então, eu falei para vocês aqui, ó, sobre as assindéticas, né? E justapostas, né? O que é justaposta? É uma oração logo depois da outra, sem ter uma separação por conjunção. Então, quando essas orações são coordenadas porque elas são independentes, né? O que é coordenado? Vamos voltar aí, tia. Coordenada é aquela oração que ela é independente. Se eu separar essas orações ali, eu consigo entender o contexto delas sem precisar uma da outra. Né? Elas não necessitam uma da outra nem de sentido, nem semântica, nem sintaxe. Elas funcionam de forma independente, sem necessidade. E aí a gente tem de dois tipos, a gente tem as assindéticas e as sindéticas. Nada mais é que esse A antes do sindética, esse A aqui, imagino que vocês devam estar vendo o meu mouse, esse A ele significa de não, sindética sem união, né? Sem conjunção. Então, quando ela não usa conjunção, a gente chama de assindética. E quando ela usa conjunção, é sindética. Então, muito provavelmente, vocês vão ver questões que vão estar lá. Segundo a oração subordinada a seguir, a oração coordenada a seguir se classifica como assindética, justaposição, porque normalmente é assim, tá? Talvez uma outra questão vai pedir para vocês diferenciar. O que é justaposição? Justaposta, né? Quando eu vou colocar algo justaposto ao outro, eu coloco algo na mesma, uma depois do outro, um ao lado do outro, né? Não tenho. Deixa eu pegar duas canetas aqui, duas canetas brancas. Justaposta, elas estão uma do lado da outra. A oração coordenada justaposta é isso. Ela está ali junta, uma depois da outra, separadas ali, ó. Unem-se sem auxílio de conjunções, mas são separadas por vírgula ou ponto e vírgula. Então tem uma forma de separar. Só não vai colocar a conjunção, né? Elas só não usam conjunção. E aí nós temos as sindéticas, que são ligadas com por meio de conjunções coordenativas, que foi o conteúdo que a gente viu há algum tempo, quando a gente estava fazendo revisão de classe gramatical, quando nós vimos o que era oração, o que era uma conjunção coordenativa. O que é uma conjunção coordenativa? Ela vai unir esses dois termos e ela vai trazer também uma função de sentido dentro dessa oração. Ela não vai só unir, né, como a preposição, que algumas preposição tem umas variedades que vão mudar, sim, mas uma parte também não muda o sentido, né? Não tem função sintática nem função semântica. Quer dizer, tem função sintática, mas não tem função semântica. Tem função para a construção da frase, na organização da frase, mas não tem função de sentido, não muda a coesão, né? Não muda o sentido. E aí tá. Em um mesmo período, podemos encontrar orações sindéticas de diferentes tipos. Então, dentro do período, aí lembra o que é período? Período é onde a gente tem a união de uma ou mais orações que vai iniciar na letra maiúscula e vai finalizar no ponto final. Então, dentro desse período, pode ter várias situações, várias orações e várias orações coordenadas. Tem período que vocês vão achar orações coordenadas e orações subordinadas no mesmo período. Isso pode acontecer com muita frequência. Mas tá, resumindo, ó, nós temos esses 5 tipos de orações aqui. Nós temos as explicativas, adversativas, aditivas, alternativas e conclusivas.
Cada uma dessas vai usar um tipo de conjunção coordenativa. A explicativa vai usar a conjunção explicativa, a adversativa e assim por diante, né? Então, explicativa, ela traz a ideia de explicação, introduz uma justificativa para o conteúdo da oração anterior. Então, qual que é a justificativa? E aí, pois, porque, que, depende, né? Tipo de conjunção. E aí tem as adversativas, que é oposição, que elas vão trazer uma ideia de contrapõe, né? Contrapor, contraposição, oposição à oração anterior. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia. As aditivas, que trazem essa ideia de mais, né? De adição, acrescentam uma informação à oração principal e não só, mas também, lembrando, viu? O mas sozinho ele é adversativo, com também ele fica aditivo. E o não sei o que ele colocou que tá ruim para enxergar. O nem, acho que não é nem não. Alternativa, que vai trazer essa ideia de alternância, uma coisa ou outra. Expliquei para vocês que essa daqui para mim é uma das mais fáceis, porque ela vem duas conjunções, ora faz isso, ora faz aquilo. Nem me liga, nem manda mensagem. Isso está dando uma opção, né? Não faz nenhuma coisa, nem outra. Quando a gente trata quando essa oração ela tem essas duas orações, a alternativa. E por último, mas não menos importante, é a conclusiva, né? Que vai trazer uma ideia, uma conclusão. Conclui-se o que depois da oração principal? Isso. Então, isso foi o conteúdo que eu falei para vocês. E aí, deixa eu abrir aqui. Eu vou mostrar a outra janela. Será que se eu for aqui, ele mudei também? Mudou. Foi o que eu acabei de falar com vocês. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Não ficou bom. Eu queria tanto que esse site não tivesse caído. Eu mostrei algumas coisas para vocês, ó, fiz alguns exercícios com vocês. Quem estava aqui, não sei se lembra. E aí eu mostrei um texto, né? Cresci ouvindo que o tempo cura tudo, mas o tempo não faz milagres e apenas oferece a chance de olhar de novo, de outro jeito que deu antes. E aí nós fizemos esses exercícios. E hoje, deixa eu ver. Quem é que tá aqui hoje que não tava? Juliana, você tava aqui. Boa noite, primeiramente, né? Juliana, você tava aqui semana passada. Tinha mais um, mas saiu. Não sei se vocês estavam, mas na aula passada vocês me disseram que não havia nenhuma dúvida. Então eu trouxe uns exercícios para a gente finalizar. A Lília também não estava. Boa noite, Pro. Tem mais alguém que não estava aqui? A Lília. Vitória estava. Maria Luísa estava. Acho que não sei, não tenho certeza, mas acho que as duas não estavam. Ah, tá. Entrou por um tempo, mas tinha que sair. Tudo bem. Lília e Juliana, talvez vocês tenham um pouquinho mais de dificuldade de fazer essa atividade. Mas, para fazer a atividade, eu vou deixar essa colinha aqui, essa classificação aqui das orações coordenadas, né? Isso aqui, na verdade, são as conjunções coordenativas para nós fazermos essa atividade que eu preparei para a gente. Eu vou fazer com vocês, tá? Mas, não sei, o que vocês preferem? Vocês preferem fazer sozinhos e eu depois só corrigir?
E aí vocês vão anotando as dúvidas ou preferem fazer comigo? São atividades. Eu não sei o que acontece. Deixa eu ver. Tem só meninas aqui. Eu posso falar meninas? Deixa eu ver. Não, tem o Manuel. Não posso usar. Tinha mais um. Tinha o. É com A o nome dele. Andrei. Ai, eu não vou lembrar. Boa noite, Manuel. Tudo bem? Você estava aqui semana passada? Não, né? Tá. Aí vocês também vão ter um pouquinho mais de dificuldade, eu acho, né? Vocês lembram disso de oração coordenada quando vocês aprenderam? Vocês aprenderam isso? Só o nome. Tá. Deixa eu fazer o seguinte, então. Conjunções. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Nossa, tá bem ruim essa imagem. Deixa eu pegar outra. Outra que tá bem ruim. Esse aqui vai ficar melhor. Eu só vou. Não. Cortar. Ó, vou deixar uma colinha aqui que nós vamos andando conforme for passando, né? Mas vocês ainda não me responderam. Vocês preferem fazer comigo ou querem fazer eu tirar as dúvidas? Eu acho que como tem menos pessoas, pesquisei rapidinho, acho que entendi. Ai, que ótimo! Autodidata, Manuel, parabéns. Ó, acho que como nós estamos em menos pessoas que vieram semana passada e mais que não vieram, eu vou fazer com vocês, que a gente já vai fazer uma recapitulação, tá? Normalmente, essa questão ela já é uma questão de vestibular. Ela vem assim, ó, lembra que eu falei para vocês de sindética? Sindética, ele, ó, no segundo quadrinho é uma oração coordenada sindética. O que é sindética? Que ela usa uma conjunção para conectar as duas orações. Basicamente é isso, que vai ter uma conjunção ali junta, né? Se a oração é subordinada, se a oração coordenada é assindética, ela não tem classificação. Ela é oração coordenada sindética, acabou, né? Mas tem horas, tem questão que vai pedir para vocês identificar oração coordenada sindética conclusiva.
Aí depende muito de questão para questão. Mas eu deixei aqui para vocês, ó, isso aqui são os tipos de conjunção. Aditiva, exemplos, né? Adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Então, ó, no segundo quadrinho, ele vai pedir desse quadrinho aqui. Mas para a gente entender o contexto, vamos ler desde o início. Eu te conto todos os meus problemas, Garfield, mas o fato é que não consegue interagir. Não é isso, John. O fato é que eu não tô nem aí. Bem a cara do Garfield, né? Ó, mas o fato é que não consegue, você não consegue interagir. Então, a oração coordenada. Essa oração aqui é uma oração coordenada. Olha lá uma vírgula, né? Garfield, 3 pontos, mas e tal. Então, essa oração aqui, ó, mas o fato que você não consegue interagir, ela começou com uma conjunção, que é a conjunção mas. Esse mas, ele cabe aonde aqui, ó? Olha ele aqui mais ainda? Não, ele está aqui, ó. Não vai estar aqui esse exemplo. Mas ele traz a ideia de adversidade, de oposição. Ele até conta tudo, mas você não consegue interagir. Quer dizer, o fato de você me contar tudo, não contar tudo para ele, não vai querer dizer que ele vai entender o que está acontecendo. Ou ele, no mínimo que ele se importa com o que está acontecendo, né? Então, ele traz uma ideia de adversidade. Vocês conseguem ver a adversidade na oração? Vocês conseguem ver a oposição, uma coisa em oposta a outra? É perceptível isso para vocês? Esse mais aqui trazendo a ideia de adversidade? Professora, repara, eu pensei em ser conclusivo porque ele fala que ele não tá nem aí. Então, tipo assim, ele botou um ponto final. Não é sobre ele não querer e não entender. Ele não quer se importar com aquilo. Faz sentido se a gente estivesse pensando na última oração, mas a gente está falando do segundo quadrinho, Lília. No segundo quadrinho, nós temos uma adversativa justamente por causa do mas. Ó, eu te conto todos os meus problemas, tudo que eu tenho contra você, mas o fato é que você não consegue interagir. E mesmo assim você não interage comigo. Ele está perguntando dessa oração, ó. No segundo quadrinho, há uma oração coordenada sindética. Ele não está te falando que a possibilidade de existir, está te falando que é uma oração coordenada sindética. Ele só quer que você identifique qual é o tipo dessa oração coordenada sindética. Aqui, se a gente mudasse para cá, ó, eu te conto todos os meus problemas, Garfield. O fato é que eu não estou nem aí. Aí aqui a gente tem uma oração coordenada assindética, porque ela não teria nenhuma conjunção ligando a outra. Você entende? Se eu passar dessa aqui para cá, não vai ter nenhuma conjunção ligando ela? Você consegue perceber isso, Lília? Se eu não tenho nenhuma conjunção, ela não vai ser nem assindética. Não vai ser nem sindética, ela vai ser assindética. Ela não vai ter classificação, ela vai ser oração coordenada assindética, acabou. Mas no segundo quadrado, aí sim está trazendo a ideia de adversidade, oposição, esse mas, entretanto, porém, contudo, todavia. Já contei para vocês a história de que eu aprendi isso, de tanto ouvir um professor meu falar isso, né? Toda vez a gente pedia para ir beber água, ir ao banheiro, ele falava, eu poderia deixar, mas, entretanto, porém, contudo, todavia, eu não vou deixar. Acho que de tanto ele falar isso, a gente gravou. E a gente não sei, né? A gente é muita gente. Eu decorei assim. Então é isso, ele traz essa ideia de oposição. Ó, eu poderia deixar você beber água, mas eu não vou. Eu poderia, né? Ainda é o pretérito imperfeito subjuntivo, não do indicativo. Algo que poderia acontecer, mas por algum motivo não vai. E o motivo de não acontecer é que eu não quero. Isso é a diversidade, uma coisa em oposição à outra, tá? Mais alguém tem alguma dúvida nessa questão?
Normalmente, eu vejo muitas dúvidas entre a explicativa e a conclusiva. O que mais dá dor de cabeça é essas duas aí de diferenciar. A adversativa, para aditiva, tem que tomar muito cuidado só com o tipo de conjunção. Porque, por exemplo, ali, ó, na aditiva, tá ali, ó, mas, tem o mais também, mas ele é o mas ainda. Mas, também, sozinho ele não é aditivo, ele é adversativo. Dica, decora uma ou duas conjunções de cada, tenta entender a função de sentido dela no contexto, e aí quando vocês forem analisar para saber se ela é aditiva, se é adversativa, tenta trocar por outra. Se eu colocar ali, ó, vamos dizer que eu decorei aqui a adversativa, o contudo e o mas. Se eu trocar contudo, o fato é que você não consegue interagir, tem total coesão ali no texto. Faz sentido. Se eu troquei por uma outra conjunção de mesmo peso e fez sentido, então ali é... Lembra da prova real da matemática? Eu não sei se vocês lembram disso. É a prova real do português. É isso. Se coube certinho, se encaixou, tá correto. Tá? Mais alguém tem dúvida? Andrei, Emanuel, agora tem o Emanuel e o Manuel. Boa noite, Emanuel. Não tinha falado contigo ainda. O Andrei já falei. Lília, Manuel, Maria Luísa, posso prosseguir? Um voluntário para falar pela equipe. Posso prosseguir? A Maria Luísa já se prontificou ali. Certo. Bora seguir então. Daqui a pouco eu desço um pouquinho mais essa imagem aqui. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. A respeito do trecho, né? Sublinhado acima. Sublinhado, trecho em caixa alta. Vamos sublinhar aqui, ó. Só para vocês verem que está sublinhado. A respeito do trecho sublinhado acima, assinale a alternativa correta. O verbo entrar no trecho pediria igualmente a preposição em. Ó, esse aqui vai dar uma modificada. Vamos por parte. Então, não é todos eles. O verbo entrar. Chegou e entrou a cozer. E entrou a cozer. Esse trecho aqui. Vou colocar em negrito, itálico, tudo pra vocês enxergarem ali. Tá, então ele quer saber desse trecho. Primeira coisa que a gente sabe desse trecho, ele inicia com uma conjunção. Essa conjunção, ela tá aqui, ó, aditiva. O e, né? Então é uma adição. Ela fez o quê? Chegou a costureira, primeira ação. Pegou do pano, segunda ação. Pegou da agulha, terceira ação. Pegou da linha, quarta ação. Enfiou a linha na agulha, quinta ação. E além disso, ela fez o quê? Mais isso, entrou a coser. Coser, gente, é costurar. Não sei se vocês sabem a diferença de costurar para coser, mas coser é a mão. Você faz uma costura à mão, né? É coser. Quando você costura na máquina, é costurar. Essa é a diferença dos dois verbos. Era muito usado antigamente, porque era muito feito, né? Assim, a época das minhas avós, tinha muita costura à mão, da mãe da minha avó, mas hoje já é mais raro ver alguém fazer costura toda à mão. Tá. Nunca ouvi falar isso, professora. Sério? Sério, nunca ouvi. E minha avó era costureira coser, porque ela faz coxas de retalhos bordados. Na mão. À mão. Com vários pontos. Nunca ouvi falar isso. Pois é, mas é que esse verbo, ele é um verbo antigo, Lília, antigo. É francês? Ele vem, e a gente tem muita gente confunde com cozinhar, acho que tem algum sentido, mas não.
ele vem daí. Ele saiu de desuso justamente com a Revolução Industrial, que, deixa eu ver quando é que ano foi. Ai, eu e minha memória para fatos. Quando é que foi a Revolução Industrial? Primeira. Uhum. Ó, pra vocês verem que português também tem história, né? Linguagem. É final do século XVIII. 1700 o quê? 1760. Nós vivemos num país de 1500. Pois é, ele começou a cair em desuso ali, né? Que aí surgiram as primeiras máquinas. E aí, quando surgiu as primeiras máquinas, houve necessidade de um outro verbo para a ação de costurar, né? Costurar é a máquina, coser é a mão. Mas muita gente, se você perguntar para sua avó, por exemplo, Lilia, muito provavelmente ela não vai saber. Porque é algo que está em desuso há muito tempo. Eu mesmo só sei porque eu sou professor de português. E aí eu gosto de estudar essas histórias aí da língua. Por isso que eu sei. Mas tá, voltando ao foco. Essa questão é um pouco mais complexa, ó. A respeito do texto sublinhado acima, assinale a afirmativa correta. Se não tivesse esse E, se ele não existisse, a gente teria uma oração coordenada assindética, porque não teria nenhuma conjunção que ligaria eles. Então vamos apagar aqui, ó, rapidinho. Tem sentido, porque são orações coordenadas. Se eu não tivesse esse E, seria uma oração coordenada assindética, sem uso de conjunção, mas ele tem um E. Né? Então, ele é uma oração coordenada, sindética, aditiva, trazendo a ideia de adição. Sabemos disso. A respeito do trecho sublinhado acima, assinale a afirmativa correta. O verbo entrar no trecho pedirá igualmente preposição em? Entrou em? É isso que ele primeiro quer saber. Quem entrou, entra em algum lugar, a algum lugar. E aí a gente tem um verbo bitransitivo, né? Quando ele é um bitransitivo, ele vai ter essas duas possibilidades. Então, vamos ler o restante. Não vou fazer esse julgamento primeiro, não. Vamos deixar esse A aqui em stand-by. Vou até deixar ela aqui em amarelinho. A presença da preposição com o verbo pegar altera a sua pedição à regência. A presença da preposição com o verbo pegar. Vamos lá, o verbo pegar. Pegou do pano. Tá, pegou do pano. Deixar amarelinho. A presença da preposição. Qual que é a preposição? O do. De mais o. Essa aqui é a preposição. Altera a sua predicação e regência? Não. Não vai alterar. Por que não vai alterar? Porque a regência é do verbo, não é da preposição. Aqui é outra situação. Não vai pedir uma outra regência, não. A regência é sempre a mesma. O que vai mudar é o tipo do objeto, mas a regência é a mesma. Se ele é transitivo direto, indireto, se ele é bitransitivo, mesma coisa. Há um caso de ocorrência facultativo de crase. O que é facultativo? Alguma das orações poderia ou não ter crase? E aí a gente vai lá nos As, ó. Aqui tem um A, aqui tem um A. Acho que é só essas duas. Então vamos por parte. Vamos para esse primeiro A. Chegou a costureira. Chegou, ele tem qual tipo de transitividade? Quem chega, chega a algum lugar. Não é? Então, aqui não caberia uma conjunção, um artigo. Não, caberia assim, ó. Eu poderia ter aqui uma conjunção. Então, quando eu digo a costureira, não. Aqui eu não precisaria de conjunção, de
de crase. Porque esse substantivo aqui, ele não vai precisar de um artigo definido aqui. Porque a gente não está falando de um objeto, a gente está falando do sujeito. Quem é que chegou? Costureira, tá bem dito aqui. Então, não precisaria de crase. Enfiou a linha. Quem enfia algo, né? Então, não precisaria de outro A aqui. Esse A ele é preposição, ele é artigo, ele não é preposição. Então, não é a letra C. A retirada da preposição de após a sequência do verbo pegar. Ó, aqui. Manteria o período gramaticalmente correto? Se eu tiro, pegou a linha, fica correto? Porque aqui não é preposição, aqui é artigo. Sim. Se eu tiro, fica correto? Sim. Tá. Então a gente tem mais uma alternativa aqui que nós vamos decidir. O verbo enfiar poderia, no trecho, mantendo o mesmo sentido no lugar da preposição em, receber a preposição para, pegar. Qual? Em. Pegou do pano, deixa eu manter no sentido do lugar. Preposição em para. Ué, mas cadê esse em? Não tem nenhuma preposição em. Ó, ele tá falando dessa preposição. Mas o verbo pegou não tem essa preposição. Então já não é essa aqui, porque não tem aqui, ó. Tá vendo? Ele tá falando que se eu trocar essa preposição em do verbo pegar, não enfiar. Ah, tá. Mas também não tem. O verbo enfiar poderia, não tem um em aqui também. Então não é. Aí nós temos duas opções. O verbo entrar no texto pedir igualmente a preposição em, entrar. Ó, preposição. Aqui não é preposição, aqui é conjunção. É artigo. Artigo definido, a cozer. Não, é uma preposição, sim. É uma preposição. Tá. Deixa eu situar vocês, eu estou analisando junto com vocês. O verbo entrar pediria igualmente a preposição em. Quem entra em algum lugar ou a algum lugar? Quem entra em algum lugar. Então, sim, eu precisaria. Então, essa seria a alternativa correta. Agora, vamos ver por que eu eliminaria essa aqui. A retirada da preposição de após a sequência do verbo pegar manteria o período gramaticalmente correto? A retirada da preposição de pegou de mais o, pegou o pano. Quem pega, pega algo. Sim. Não ficaria correto. Então, por que não ficaria correto? Deixa eu tirar isso aqui. Porque quem pega, pega algo. Então, ele não precisaria nem da preposição. Então, no caso, seria a letra A. O verbo entrar no trecho pediria igualmente a preposição em. Complexo, hein? Deixaram dificinho essa daqui? Oi, Manuel. Não sei se você está aqui ainda, mas está tudo bem. Qualquer coisa, você vê ali depois que o vídeo, o gravado, né? Não é ideal, porque aqui pelo menos vocês podem tirar dúvida comigo. Mas se a necessidade, né? Vai fazer o quê? Tá um terrível. Aqui em casa também acho que sábado, sexta, que acabou. Ah, sexta-feira, que não teve energia. Mudou o tempo, complicado. É um pouquinho essa aqui mesmo, é um pouquinho complicada, tem que ir por parte. Vocês percebam que eu analisei trecho por trecho, até eu mesmo estou voltando, vendo
se é conjunção, se não precisa. Aí tem que lembrar da transitividade verbal. O que é um verbo transitivo, verbo intransitivo. Lembra daquele macetezinho que eu falei para vocês? Quem faz algo para alguém, de alguém. Né? Quem ama, ama algo ou ama de algo. Lembra daquele macetezinho que eu ensinei? É isso. Tem que tentar lembrar da transitividade. Deixa eu ver. Ó. Em relação à classificação das orações coordenadas sindéticas destacadas, assinale a alternativa incorreta. Então já está pedindo aqui que é a incorreta. Tá. Ela não só foi a primeira, mas também foi a mais aplaudida. Aí ele está falando que é aditiva. Vocês concordam que é aditiva? Deixa eu voltar aqui. Manuel teria ido de D. Eu vou analisar depois que eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem, vou analisar de novo. Mas eu acho que ainda é a letra A. Essa aqui, ó. Vamos por parte? Letra A. Cadê a conjunção? Conjunção é um mas. Mas também. Vou botar de amarelo. Mas também é aditiva. Ela não só foi a primeira, mas também, além disso, né? Mais o que? Agregada ao que? Foi aplaudida, a mais aplaudida. Então, sim, é aditiva. Correto? Eu queria convencê-lo, mas o argumento não foi suficiente. Ó, o fato de eu querer convencer não quer dizer que eu convenci. Isso traz uma ideia de oposição. Adversativa. Correto? Aqui, ó, fale agora ou permaneça calado para sempre. Conclusiva, né? Ou ela está dando a ideia de conclusão? Ou uma coisa ou outra? E aí nós temos aqui embaixo uma que está falando que é explicativa. Qual vocês acham aqui que é a que está errada? A letra C. Manuel está dizendo que é C. Vamos sentar do outro lado de aqui. Tá tudo bem. Você acordou. Acordar não é legal. Eu também não gosto de ter que acordar quando eu tô com preguiça. Vocês estão corretos. Por que não é conclusiva? Porque a C, ela traz uma ideia de alternância. Ou você faz isso ou você faz aquilo, né? Só não tá com a segunda conjunção ali. Mas ela está trazendo a ideia de alternância, ou uma coisa ou outra. Então, a alternativa correta é a letra incorreta, né? É a letra C. Tranquilo essa, né? Para dar uma apaziguada na anterior. Ó. Próxima aqui, ó. Eu acho que eu vou fazer mais umas 2 ou 3, se não surgir alguma dúvida, tá? Vou procurar umas aqui mais difíceis para a gente analisar. E a gente faz juntos. Vamos fazer essa aqui, ó. Na sentença, ele se dedicou muito aos estudos, portanto, alcançou a convocação no vestibular. Qual a relação de sentido estabelecida pela segunda oração em relação à primeira? O que ele está querendo saber? Que tipo de oração coordenada é essa daqui? Por que eu sei que é coordenada? Porque se eu separar, ele se dedicou muito aos estudos e alcançou a aprovação no vestibular, sozinho tem sentido. E aí, no meio dessas duas orações, a gente tem um portanto. E aí que entra a ideia. Esse portanto,
Ele traz a ideia de explicação ou conclusão. Já elimina adição, alternância e oposição. Ele ou é explicativo ou ele é conclusivo. O Manuel e o Emanuel estão falando para mim que é a letra C. A Lili também está falando que é uma explicação. Perdão, gente. A Andrei também está de letra C. Tá. Por que eu vou falar para você, explicar para você o seguinte? Por que não é uma explicação, é uma conclusão? Porque ele não está explicando a primeira, ele está concluindo a primeira. O fato dele ter alcançado os estudos, a aprovação, foi a conclusão dele ter se esforçado os estudos. Ele não está explicando de que forma, mas ele está concluindo. Qual foi a conclusão disso? Ele estudou muito e concluiu-se que o quê? A conclusão lógica, né? Um objetivo lógico. Ele não está explicando o motivo disso ter acontecido, ele está concluindo. Vocês conseguem ver essa diferença? Querem que eu explique de novo? Que, filha? Eu poderia substituir, portanto, por logo. Sim. Certo. Deixa eu voltar ali. Eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Ó, onde é que tá o logo? O portanto, ele é tanto explicativo como conclusivo. Qual que é a diferença? O sentido, a função de sentido. Por que tá... Mas, quando ele fala assim, olha, repare, portanto, é o motivo. Cadê ele? Ele se dedicou muito aos estudos. Portanto, ele alcançou a aprovação. Porque ele se dedicou aos estudos, ele conseguiu a aprovação. Ele explicou que a necessidade do estudo elevou a aprovação. Tá, então troca ali para mim o portanto pelo porquê. Na sentença, ele se dedicou muito aos estudos, porque alcançou não. Não. Por que não é uma explicação? É uma afirmação. Ele não está explicando por que ele alcançou a aprovação. Ele está mostrando que a consequência dele ter se dedicado muito aos estudos levou ele a ser aprovado no vestibular. Lembra da dica que eu falei para vocês que, na dúvida, se a gente não consegue lembrar ou não consegue diferenciar se é uma ou outra? Lembra? A gente tenta trocar por uma outra conjunção e ver se cabe do mesmo padrão. Outra explicativa, outra conclusiva. É justamente por isso. Se eu troco pelo porquê, ele não dá ideia de explicação, fica até com uma coisa meio vaga. Se fosse ao contrário, alcançou as aprovações no vestibular porque se dedicou muito aos estudos, aí seria uma explicativa. Mas o contrário não cabe. Exato, Manuel. Foi exatamente isso que eu acabei de falar.
preciso, você está bem na linha correta, é isso aí. Se eu troco a posição ali, aí é outro sentido. Aqui, qual é o termo da matemática que a ordem dos fatos não altera, não sei o quê? A ordem dos fatores não altera o produto, a matemática aqui não funciona. Vai mudar sim. Tá? E aí tem que mudar a conjunção, né? Até o portanto ali, talvez, mas muda totalmente o contexto, tá? Façam isso que eu tô falando para vocês. Na dúvida, troca por outra conjunção e tenta ver se cabe bonitinho, se não cabe, como é que acontece, tá? Pra gente tentar diferenciar. Ó, a oração trabalhou o dia todo, porém, entretanto, contudo, todavia, não recebeu o pagamento. Aí ficou triste, hein? Aí eu já ficaria assim num momento que eu nem voltaria no outro dia. Pai, se eu tô recebendo diária, já não dá nem vontade de voltar no outro dia. Mas esse porém, ele é uma adversativa. O que é uma adversidade? O fato dele ter trabalhado o dia todo, ele esperava que fosse receber o pagamento, mas isso não aconteceu. Então, uma coisa em oposição à outra. Tá. Isso aí eu acho que vocês concordam comigo. Não concordam? Que é uma adversidade, uma oposição? Tá bem claro isso. Ok. Aí vamos para as alternativas. Apresenta uma escolha ou alternância. Tá dando escolha para alguém aqui? Ou você faz isso ou você faz aquilo? Indica uma soma de fatos? Uma adição, uma coisa mais a outra? Mostra uma conclusão lógica? Mamãe, cadê o Beto? Ih, minha filha. Aqui, ó. A letra D. Isso aí, gente. Expressa uma ideia de oposição. Vocês percebem que quando eu identifico, eu faço análise sintática antes do enunciado, eu já acho mais fácil a alternativa? Eu acho esse processo mais fácil do que ler a questão, ler as alternativas, depois fico perdido e não sei o que está acontecendo. Às vezes cria uma ansiedade que não precisa existir. Onde é que você vai? Caiu. Acaba ficando um pouco mais fácil. Gente, só um pouquinho. A letra D. Nossa, gente, esse quarto aqui, esse escritório tá cheio de pernilongo. Tranquilo essa também, né? Expressa uma ideia de oposição ao contraste. Bora para a próxima. Querem fazer mais ou a gente passa para o próximo conteúdo? Eu não gosto muito de iniciar um outro conteúdo já no mesmo dia, principalmente quando é diversificado assim. Mas, se é para o bem do povo, aqui ó. Ele estudou muito, mas não conseguiu aprovação. A palavra destacada expressa uma ideia de... E aí eu me calo para ouvi-los ou lê-los. Acho que lê-los é tão estranho dizer isso, mas é o que acontece. E aí, o mas ali, ó. Oposição, conclusão, alternância, adição e explicação.
Lembra do exemplo do beber água? Professor, posso beber água? Eu poderia deixar. Mas, entretanto, porém, contudo, todavia, não vou. Se eu trocar pelo porém ali, Lília, também dá certo, porque ela é uma conjunção adversativa, ela dá a ideia de oposição, lembra de adversário. Ele estudou muito, o fato dele ter estudado muito não garantiu que ele fosse aprovado. Esperava-se que o fato dele ter estudado, pelo fato dele ter estudado muito, que ele fosse aprovado. Mas ele não foi. Talvez estudou errado. Já aconteceu comigo, viu? De estudar dias de uma prova, aí chegar para fazer a prova, principalmente faculdade, descobria que era um conteúdo completamente diverso do que eu tinha estudado. Aí me deixou frustrada. Falta de atenção, né? Ó, qual das orações abaixo apresenta uma oração coordenada sindética aditiva, que traz a ideia de adição? Qual delas aqui, ó? Eu não lembro o que é aditivo. Adição. Soma uma coisa acrescentada a outra. Não posso falar conjunção, porque eu não vou te dar dica, né, Lília? Só vou te explicar. Uma coisa acrescentada a outra. Você fez uma coisa e acrescentou a outra. Eu vou de letra C, professor. Letra C? Não, professor. Peraí. Eu não entendi o que você disse, Vitória. É porque eu estou confundindo com ele, porque é uma alternância e alternância. Não sei se ele é aditivo. Eu só conferi aqui. Ah, tá no caminho certo. Por mais que elas tenham 3 conjunções que começa com aditiva, adversativa e alternativa, elas têm completamente sentido totalmente oposto. Eu aqui com uma de alternativa, professor. Eu acho que é a letra B. Ela estudou muito e tira boas notas. Função de linguagem. Então, vai ter um intensivo agora, na semana antes da prova de português, né? De linguagem, na verdade, não é só de português. E sim, vai ter que recapitular tudo isso aí, função de linguagem. Mas esses termos aí, Andrei, é muito tranquilo de. Assim, eu acho, né, minha opinião, acho mais fácil de estudar isso do que estudar, por exemplo, análise sintática. Qual a função, né? Função de linguagem, né? Qual a função? Nós vamos para aqui, né? Mas, enfim, é a letra. Deixa eu ver, que eu resolvi. Deixa eu ver aqui. Aditivo. Vamos por parte. Pensei muito. Logo, tomei uma decisão. Depois de ter pensado muito, concluiu-se que tomei uma decisão. Uma conclusão. Não é uma explicação e também não é uma adição. Ele estuda muito e tira boas notas. Aqui sim nós temos uma adição, porque a gente faz uma coisa e outra. Ele estuda muito e tira boas notas. É uma coisa mais a outra. Se eu tiro aqui, ó, coloco ele estuda muito, vírgula, mas não tira boas notas, a gente tem uma adversidade. No caso aqui é uma adição por conta dessa conjunção aqui, ó. E essa ação
mais essa aqui. Ele faz isso e aquilo. Ou você come, ou você sai da mesa. Aí a gente tem uma opção, né? Você tem uma escolha aqui. Qual que é a escolha? Você comer ou sair da mesa. E aí a gente tem uma alternância, alternativa. Choveu bastante, mas não fez frio. O fato de ter chovido bastante não quer dizer que fez frio, uma coisa em oposição à outra. Então nós temos uma adversativa aqui. Logo, entretanto, contudo, porém, todavia. E aí a gente tem aqui que a alternativa que tem uma aditiva é a letra B, por conta dessa conjunçãozinha aqui, ó. A letra E, a conjunção E. E aí, gente? Tirei a dúvida de vocês com relação a C? Por que não é C? Ali, ó, as duas conjunções ou. Deixa eu passar aqui. A pontuação agora não. Peraí. Vamos para essa aqui. Todos os anos. UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Além disso, a publicação da intimidade não significa necessariamente a autopromoção do eu. Ela pode ativar uma dimensão importante da comunicação humana. Ela poderia ativar uma dimensão importante da comunicação humana. O valor da frase sublinhada. Essa aqui. Vou colocar com... essas cores são muito fortes. Vou colocar aquela que tem toque para esse tipo de organização. Tenho, gente, porque isso modifica a visão. A gente vê de outra forma quando está com uma cor muito forte. O valor da frase sublinhada em relação àquela que antecede, né, que vem antes. Então, ele deixou aqui sem a conjunção. Em relação àquela que antecede, pode ser caracterizada como apositivo, conclusivo, conformativo e explicativo. Opositivo. Oposto. Isso aqui é tipo de frase, não é oração. Coordenar. Mas vamos, já que já estamos aqui, vamos entender, né? Aí a gente tem que entender a função dessa oração. Por parte. Além disso, a publicação da intimidade não significa necessariamente a autopromoção do eu. Ela pode ativar uma dimensão importante da comunicação humana. Aqui. Ela está ali nesse período de cima. Tá, então vamos por parte. Ó, aqui, vocês acham que essa oração, ela está dizendo o oposto da primeira, ela está concluindo a primeira, ela está confirmando, ou seja, está concordando com a primeira, ou ela está explicando com a primeira? O que vocês acham? Ó, além disso, já começa com uma conjunção, né? Além disso, a publicação da intimidade não significa necessariamente a autopromoção do eu. Ela pode ativar uma dimensão importante da comunicação humana. Ela é uma oposição? Está se opondo a outra? Uma coisa em oposição a outra? Ela está concluindo a outra? Ali ela está sem conjunção. Propósito. Ela tá. O que caberia ali? Em outras palavras, se a gente fosse colocar uma conjunção adversativa ali, mas, entretanto, porém,
mas ela pode ativar uma dimensão importante da comunicação humana. Faria sentido? Se eu colocasse um logo ela poderia ativar uma dimensão importante da comunicação humana. Faria sentido? Para a função da oração, lembrando, ela está sem conjunção de propósito. Aqui, ó, deveria ter uma conjunção. Deixa eu colocar um pontinho aqui, só para eu conseguir colorir, senão ele não colore. Conjunção aqui. O que ele quer saber é o seguinte: eu poderia colocar uma conjunção adversativa, aqui está trazendo uma ideia de adversidade, mas, entretanto, porém, contudo, todavia. Poderia colocar uma conjunção conclusiva, logo, conformativa. Não cabe ali. Então a gente já vai até ignorar isso aqui. Isso aqui é aquele presente grego, só coloca ali para confundir a cabeça de vocês. E o explicativo. Por que, pois, ou é A, ou é B, ou é D. E aí? Ó, vou colocar as conjunções ali, vocês tentam acompanhar comigo para ver se faz sentido na cabeça de vocês. Se eu coloco uma adversativa ali. Além disso, a publicação da intimidade não significa necessariamente a autopromoção do eu, mas ela pode ativar uma dimensão importante da comunicação humana. Faz sentido? É uma diversidade? Uma coisa em oposição à outra? Eu não acho que cabe uma diversidade ali. Ela não está falando que ativar uma dimensão importante da comunicação humana é uma oposição à outra. Eu colocaria mais como uma adição, seria algo próximo como uma adição do que como uma oposição. Mas ela também não é aditiva. É conclusivo? Logo, ela pode ativar uma dimensão importante da comunicação humana? Ou ela é uma conclusiva, uma explicativa? Porque ela pode ativar uma dimensão importante da comunicação humana. Por que eu não posso dizer que a intimidade é uma não significa necessariamente autopromoção? Porque ela pode ativar uma dimensão importante da comunicação humana. Então, ali, para mim, caracteriza a dicção de milhões. Eu colocaria uma explicativa, um porquê. Por que não conclusivo? Porque eu estou explicando o porquê que ela não significa necessariamente ser uma autopromoção. Eu estou explicando esse fato aqui, ó. A publicação da intimidade não significa necessariamente. Por que ela não significa? Porque ela também pode ativar a dimensão importante da comunicação humana. Vocês conseguiram entender minha linha de raciocínio? Quando eu pergunto para vocês e não respondem, eu fico com medo de vocês não estarem me ouvindo. Deixa eu ver o negócio. Vocês estavam me ouvindo? Só para saber se eu não estava falando à toa aqui. Eu esqueço esse botãozinho desligado. Mas acho que não. Alô, vocês me ouvem?
O Manuel tá offline. Deixa eu ver. Deixa eu chamar por nome. Andrei, você tá me ouvindo? Lília. Ah, a outra Lília tá aí também. Maria Luísa, Vitória. Bom, vocês estão acompanhando a minha linha de raciocínio? Vocês entenderam por que do explicativo? Posso prosseguir? Ah, o Andrei tá offline, por isso que ele não me respondeu. A Maria Luísa me deu uma luz aqui, tá começando a ficar preocupada. Também tô aqui, ó. Hello, eu aqui, ó. Eu tava começando a ficar preocupada, porque às vezes eu fico falando aqui, já aconteceu na outra aula também, na outra turma, eu ficava, sei lá, uns minutos, uns 2 minutos falando, porque eu tinha esquecido de apertar o botãozinho de ligar o microfone. Tá, vamos seguir? Vocês estão muito cansados já? Unicesumar em seu dispositivo os distrai do tédio e dá algo para fazer durante o tempo de inatividade. Mas, já começou com mais, já sei que é uma adversativa, poupa tempo com sua eficiência. A oração em destaque é o quê? Subordinada concessiva. Como que eu sei que não é subordinada? Se eu separar isso aqui, ó. Seu dispositivo distrai do tédio e dá algo para fazer durante o tempo de inatividade, sozinho funciona ok. Poupa tempo com sua eficiência também. Então não é uma subordinada por conta disso. Porque elas funcionam independentes, ela não precisa uma da outra para ter função de sentido nem função sintática. Para ter sentido e nem ter sintaticamente correto. Né? O que é sintático? É organizado na frase de forma correta. Tá com sujeito, verbo, predicado, bonitinho. Tá? Aí tá falando assim, então se não é subordinada, a gente já vai eliminar aqui, ó. A C e a A. Não é. É uma oração coordenada sindética adversativa. Ela é alternativa ou ela é assindética? A assindética também ela não é, porque ela tem uma preposição, ela tem uma conjunção. Então só sobram duas tipos de coordenada. Sindético, ela é adversativa ou ela é alternativa. Não é alternativa porque não está dando oposição, não está dando escolha de nada. Ela está trazendo uma adversidade, uma oposição. Tranquilo, gente? Esse aí é bem tranquilo, né? Isso daí foi fácil. Ah, essa aqui vai estar mais complexazinha. Coltec. O que é Coltec? Pesquisar? Deu curiosidade. Não é Caltech, é Coltec. Caltech é nos Estados Unidos, né? Colégio Técnico da UFMG. Ó. É o colégio de nível técnico, mais da Universidade Federal de Minas Gerais. Sabia que a universidade tinha esse tipo de colégio, não achei que era só a UIF que trazia ensino técnico. Mas vamos lá. Marca alternativa que é uma relação incorreta entre o elemento conectivo destacado e a noção semântica trazida por ele. Então a gente tem que dizer o seguinte: tudo que tem relação de semântica, ela vai trazer a distinção de função de sentido, significado. A conjunção, que ele está querendo saber o quê? Que a conjunção que a gente está usando, ela está trazendo a ideia de que o período precisa. Por exemplo, comprei um presente, não te dei. Eu estou querendo dizer uma adversidade. O fato de eu ter comprado o presente não quer dizer que eu tenha te dado. A gente espera, comprei um presente para você. A gente espera que você dê esse presente para você. Mas não te dei. Então, a função está ok com a conjunção.
Nesse contexto, ele quer saber o seguinte, deixa eu abrir aqui. Coisa distinta é ter uma inclinação natural por aquilo que é belo, mesmo sabendo que a palavra natural não se ajusta à moda de tempo. Concessão. Aí, traz a ideia de... gente, deixa eu procurar a palavra que fugiu da minha mente. Abrir uma concessão. Esqueci a palavra, fugiu da minha vida. Ceder algo, né? Você está trazendo uma brecha ali. Coisa distinta é ter a inclinação natural por aquilo que é belo, mesmo sabendo que a palavra natural não seja as modas do tempo. É uma concessão? É uma brecha? Ceder algo? É um consentimento? É uma brecha naquela situação? Tá correto? Isso aqui é conjunção, viu? Conjunção subordinativa. Aqui. O colunista não recomenda cotas para feios. Faz bem, até porque é difícil imaginar como seriam essas cotas. Conclusão. Essa conjunção aqui, ela está trazendo a ideia de conclusão? Sim ou não? Segundo o colunista Lowkins, significa valorizar excessos belos e, sobretudo, discriminar contra os feios. Conformidade. Deixa eu ver uma outra... Não sei por que esse tá bugando. Concordância com as normas, né? Conformidade. Concorda com o termo anterior, com a oração anterior. Traz a ideia de conformidade, de confirmar, segundo o colunista. E aí tem o além de, que vai trazer a ideia de adição. Vocês acham que traz a ideia de adição? Revela um preconceito que, além de cruel, talvez mereça uma correção. Eu tenho uma ideia de qual seja errado aqui. Qual vocês acham que está errado? Por que tá tendo isso? Só não abre. E aí, gente, o que vocês acham que é a semântica que está incorreta? Eu não consigo responder essa. Vou voltar aqui. Ó, o que ele está querendo dizer aqui? Seguinte, vamos por parte. Ele está falando o seguinte, que vai ter uma alternativa que essa conjunção ela não vai ter essa ideia que está dito aqui. Tá? Então, primeiro, concessão é uma conjunção subordinativa que traz a ideia de brecha, de conceder algo, de dar essa lacuna, né? A gente sabe isso, mas a gente consegue dar essa parcela de deixa eu lembrar o nome da palavra que eu já esqueci. Eu não sei porque tá travado. Isso, para mim, concessão vinha do CD, eu vou abrir exceção.
sabe? Sim, Algo do tipo. sim, ceder. Então vamos ver se ela está trazendo esse mesmo, está trazendo a ideia de ceder algo. Coisa distinta é ter inclinação natural por aquilo que é belo. Inclinação natural, né? Você ter essa aptidão de gostar do que é belo. Sabendo que a palavra natural não se ajusta às modas do tempo. Quer dizer o seguinte, essa inclinação natural a gente até aceita porque mesmo sabendo que essa palavra natural não se ajusta às modas do tempo. Então, aqui sim cabe uma concessão. Esse mesmo, ele está trazendo, né? Ou, vamos colocar esse mesmo em outra oração, ó. Venha para a escola mesmo atrasado. A gente sabe que chegar atrasado na escola não deveria acontecer. Mas mesmo que você chegue atrasado, venha. A gente está abrindo uma concessão, a gente está abrindo uma brecha, uma lacuna, cedeu isso, né? Cedeu o fato, cedeu essa regra de não chegar atrasado. Então, mesmo ele traz uma ideia de concessão. Conseguem ver isso? Vamos por parte. Letra A. Conseguiram ver a concessão? Tá. A Lília disse que sim, eu vou prosseguir. Vamos para outra agora. Tá, então a gente sabe que a letra A não está incorreta. Está correta. O colunista não recomenda as cotas para FEIs. Faz bem. Até porque é uma conclusão. Vamos mudar aqui na oração. Eu acho Você que não. acha que não cabe como uma conclusão? Até o porque eu acho que não. Tá. Por que você acha que não? Por causa do porquê? Sim. O que mais? Quem discorda ali do até porque ser conclusão? Esse porque já é de resposta. Mas atente-se que ele não está sozinho. Ele tem Eu acho que ela está explicando. Até porque é difícil imaginar como seria essa cota. Você acha que é uma explicativa? Eu acho que é explicativa. Tá. Vamos lá. Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa ali. Não. Parece que tá travando, não sei porquê. Tá. Conclusão. O colunista recomenda cotas para FEIs. Faz bem. É difícil imaginar como seriam essas cotas. Então, a questão é uma conclusão ou é uma explicação? Até porque é difícil, conclui-se que ou explica o que. Bom, vamos por parte. A do colunista como hipótese para FEIs. É uma afirmação, o colunista não recomenda. Fica difícil imaginar como seriam essas cotas. Conclui-se, tá, vamos lá. Eu acho que é no quesito da ordem. É, Eu acho que ela conclui, sim, aí. Ela levanta, a teoria do colunista, ela questiona e dá o porquê. Eu acho que é uma conclusão. sim. Conclui-se isso por quê, né? Por que não seria isso? Qual a conclusão, né, disso? Logo, seria difícil imaginar como seriam essas cotas. Justamente por isso que ele não recomenda. E faz sentido isso que você disse, Lília. Então aqui sim é uma conclusão.
Vou tentar organizar isso aqui. É o seguinte, ele está falando o seguinte, que é difícil imaginar por que ele não recomenda, né? Conclui-se o quê? Por quê? Porque é difícil imaginar como seriam essas cotas. Como seriam uma cotas para feios? Como seria essa caracterização? Você só identificar como feio seria uma. Se eu me considero feio, então eu entraria nessa cota. Então, conclui-se que não se recomenda essas cotas, porque não tem lógica isso. Então, sim, aqui é uma conjunção conclusiva. A gente tem uma conjunção conclusiva. É uma conjunção subordinativa também. Ela não é coordenativa. Então, tem mais agora. Segundo, o colunista Locking. Esse segundo não é posição, tá? Primeiro, segundo. Conforme dito colunista, se eu troco isso aqui, ó, para cá, conforme o colunista Locking significa valorizar em excesso em belos e, sobretudo, discriminar contra os feios. Conformidade, concordando com isso. Quem é que foi que disse isso? O colunista. Então, aqui sim cabe uma conformidade. Deixa eu minimizar aqui, que eu não sei porque tá travando. Vocês conseguem perceber a diferença do segundo numeral para o segundo conjunção? Numeral ordinal? Sim. Quando eu não. Segundo a professora, essa explicação foi a melhor, entende? Quando eu me tiro da fala e pontuo a outra pessoa sem. Eu tô tirando, né, minha opinião, não é minha opinião, foi a professora. Terceira pessoa, né? Eu coloco na segunda pessoa. Na verdade eu tô falando de quem se fala, né? Da Sim. terceira pessoa. E sim, então é uma conformidade. Vocês conseguiram entender o que é Lília? Muito bem, viu, Lília? Tá seguindo uma linha de raciocínio muito boa. Sim, então ali tá certo, sim, conformidade, conforme a pessoa dita, né? Gente, o Alice tá compartilhando ali a lista de presença. Ele compartilhou e saiu. Mas se não assinaram, assinem. Deixa eu voltar ali pro chat. Aí. E aí sobrou, por último, mas não menos importante, revela um preconceito que, além de cruel, talvez mereça uma correção. A adição. Uma coisa mais a outra. Por que não é uma adição, na opinião de vocês? Além de cruel, talvez mereça uma correção. Revela um preconceito. Quem é que tá falando comigo? Vamos ver aqui. Não, eu liguei e desisti para eu raciocinar, porque não seria adição. Se ela ainda tá querendo. Tô pensando aqui também. Além de cruel, além de. Mas ela é uma adição. Revelam um preconceito que talvez mereça uma correção. O preconceito, ele é cruel e merece uma correção. É uma coisa mais a outra. Então, se essa aqui tá certa, seria essa aqui a errada. E aqui ela seria uma explicativa e não uma conclusiva. O colunista não recomenda cotas para feios, mas, bem, até porque é difícil imaginar como seriam essas cotas. Sim, seria uma explicativa. Então, a incorreta, Lília, estava eu e você errada, viu? É a letra B. Porque aqui é uma adição. Ó, uma coisa mais a outra. Preconceito, ele é cruel e merece uma correção. Uma coisa mais a outra. O preconceito, ele é cruel, além de cruel, ou seja, isso, mas, além disso, ele também merece uma correção.
Então tá correto. Aqui é uma conformidade, porque sim, eu estou me tirando da posição. Conforme esse colunista aqui, né, segundo esse colunista, é uma conformidade. E aqui é uma concessão, porque esse mesmo ele é uma conjunção concessiva. Então, sim, aqui a gente tem uma conjunção explicativa. É uma explicação e não uma conclusão. Olha eu pegando o mouse errado. Deixa eu ver aqui, deixa eu baixar. Não sei porque quando estou conseguindo minimizar aqui. Coloca nas notas também. O Wallace não está mais entre nós. Deixa eu colocar ali para vocês nas notas. Eu só coloquei o link lá, viu, gente? Não escrevi, não. Porque ele escreve bonitinho lá, lista de presença. Eu só coloquei. Por que fica mais fácil nas notas, gente? Tira essa dúvida para mim. Por que fica mais fácil para vocês o link ali nas notas e não aqui no chat? Fiquei curiosa. Porque nas notas ele fica azulzinho, aí aperta e aí vai diretamente para a lista de presença e assina. Ah, ele identifica como um hiperlink aqui, ele não identifica para vocês no telefone. Entendi. Isso. Aí a gente. Aí, tipo assim, é melhor nas notas, que aí ele fica azulzinho. Aí você aperta, assina o nome dos presentes e pronto, envia. Entendi. É que para mim aqui no computador ele fica azulzinho também aqui no chat. Que interessante, não sabia disso, não. Aí no chat, se o Alto mandar no chat, a gente não tem como assinar a presença, porque ele não fica azulzinho. Faz sentido. Ah, agora você me tirou uma boa dúvida. Para indicar uma ação de forma autônoma discorre em sequência. Qual opção abaixo exemplifica adequadamente uma relação de acréscimo? Ó, interessante aqui, ó. Essa aqui tem um formato diferente. Deixa eu justificar porque me dá desespero. Na elaboração de um parágrafo, um escritor busca conectar duas orações independentes. O que é duas orações independentes? Oração coordenada. De forma a indicar que uma ação se soma. Soma, adição. Adição, aditivo. A outra em que ambas ocorrem em sequência. Qual das opções abaixo exemplifica adequadamente essa relação de acréscimo? Qual das orações abaixo a gente tem uma oração coordenada aditiva? Precisamos agir com cautela e atenção, pois é uma coisa mais a outra, as situações de responsabilidade de todos. Letra B, mas também vou colocar aqui as conjunções e aí vocês me falam qual que é a alternativa que vocês acham e a gente discute ela. Só vou destacar as conjunções. Aqui a gente tem duas. Ah, não, tem duas não, tem só uma. Qual delas vocês acham que traz a ideia de acréscimo, de adição, de soma? Sem ler o texto, as alternativas, eu ia logo pro ou, viu, professora? Eu tô errada? Porque é uma coisa ou outra. Mas quando eu digo uma coisa ou outra, eu não trago uma ideia de opção? Você quer acréscimo, Ou você escolhe o curso de direito ou pode optar pela área de engenharia. Tá dando opção, você escolhe direito e engenharia. Ali não é adição, é opção, é alternativa. Qual aí traz a ideia de adição? Já digo para vocês que ali tem uma de cada, viu? Tem uma alternativa, uma aditiva, uma adversativa, uma conclusiva e uma explicativa. Qual que vocês acham que está trazendo uma soma de ideias, uma coisa acrescentada à outra?
tem um volume. Esse volume aqui é do fone ou do... Criança conhecendo um brinquedo novo, né? E aí, gente? Aí eu gosto tanto quando vocês me respondem. Mas já que tá todo mundo... Esperem, gente, um por vez. Não falem todo mundo junto. Eu não consigo ouvir e também não consigo ler. Mas, entretanto, contudo, todavia, a adição a gente tem aqui, ó, o mas também. Ela não participou ativamente do debate, mas também propôs solução inovadoras para o problema. Ela não só participou, ela participou, ainda assim propôs uma solução inovadora para o problema. Uma coisa mais a outra. Então, aqui a gente tem uma aditiva, um acréscimo. Então, a alternativa certa é a letra B. Eu acho que só tem mais duas questões. Bom, tem 10 minutos. Deixa eu ver uma mais desafiadora. Essa aqui é interessante. Tem alguém que levantou a mão? Que eu só escutei o... Não. Por que fez um barulhinho? Não sei. Vamos lá. Essa aqui vai ser interessante. Essa aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Deixa eu justificar. Analise o período. A equipe se esforçou muito, entretanto, os resultados não foram esperados, já que o planejamento inicial continha falhas graves, de modo que a estratégia precisou ser revisada. Tá. Primeira coisa, a gente precisa saber se esse período ele é coordenado ou subordinado. Vamos lá para as vírgulas, ó. Aqui a gente tem uma vírgula. A equipe se esforçou muito. Se eu tiro essa oração, faz sentido. Os resultados não foram esperados. Faz sentido sozinho? Faz. O planejamento inicial continha falhas graves. Faz sentido sozinho? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tirando as conjunções, ó. Já que, entretanto, são conjunções. E quando a gente vai entender o sentido, a gente tira as conjunções, porque se a gente ler com elas, vai fazer falta. É natural fazer falta. Elas estão ali para agregar sentido. De modo que, outra conjunção, a estratégia precisou ser revisada. Então, vamos analisar as orações separadas. A equipe se esforçou muito. Faz sentido sozinho. Os resultados não foram os esperados. Faz sentido sozinho. O planejamento inicial continha falhas graves. Faz sentido sozinho. A estratégia precisou ser revisada. Faz sentido sozinho. Então, são orações coordenadas. A gente já sabe que é coordenada. No contexto desse período, a relação sintática estabelecida entre o planejamento inicial continha falhas graves e a estratégia precisou ser revisada é D. O planejamento, ele quer saber disso aqui, ó. Olha eu bagunçando a cabeça de vocês. O planejamento, ele quer saber daqui, ó. O planejamento inicial continha falhas graves, de modo que precisou ser revisado. É D, de modo que subordinação em que a segunda oração apresenta a causa do fato e a expressão da primeira. Muita coisa aqui embaixo para dizer que é uma subordinação. Deixa eu só mudar a cor disso aqui. E aqui a gente tem de modo que uma conjunção. Aqui a gente está colocando de verde. Não é uma subordinação, porque elas são independentes. Então, a gente sabe que não é letra A. Ligação temporal, indicando simultaneidade ou condição entre as ações das duas orações. Ligação temporal, esse de modo que ele traz a ideia de tempo, em que situação aconteceu isso.
ligação temporal indicando simultaneidade ou condição entre as ações das orações. Primeiro, que quando eu falo simultaneidade, não estou falando estou dizendo que essas coisas estão acontecendo da mesma hora, né? Simultaneamente, ao mesmo tempo. Ela está trazendo a ideia disso, de estar acontecendo uma coisa ao mesmo tempo, ou condição entre as ações de duas orações. Quando eu digo condição, eu já tiro a ideia de tempo. Então, meio que uma coisa está contradizendo a outra nesse período. Vocês conseguem entender minha linha de raciocínio? Ela está dizendo, de forma bonita e organizada, que a gente tem uma ligação temporal, se chama conjunção temporal, mas também tem uma condição, uma condicional. Então, não. Não é a letra B. A Lília está falando que é E. Ah, tá. Vamos por parte. Não é a letra B também. Deixa eu apagar aqui. Por que não é a letra B? Porque não tem uma condicional e uma temporal na mesma ligação de conjunção. Nesse caso, nós vamos ler daqui para frente, ó. Aí a gente tem só esse de modo que, de modo ele não pode dar ideia de tempo e condição na mesma oração. Não tem como você trazer a mesma função de sentido na mesma oração. Então, não é B. Autonomia estrutural, né? Traz a ideia de autonomia estrutural, onde a segunda oração apenas adiciona uma informação complementar à primeira. Não está trazendo informação. A ideia da coordenativa não é isso, não, de acrescentar informação, não. São informações isoladas que estão complementando, mas não adicionando. Então, também não. Aí sobra só a letra D e a letra E. Dependência sintática e semântica, em que a segunda oração expressa a consequência da primeira. Ó, o planejamento inicial continha falhas graves, de modo que a estratégia precisou ser revisada. A Lília está me falando que é aí. O que vocês acham? Gente. O Andrei falou que é D. Vou dizer para vocês qual que é a alternativa correta agora. Deixa eu só abrir aqui. Dependência sintática. Quando eu falo sintática e semântica, é de sentido e de organização frasal também. O planejamento inicial continha falhas graves. Ele tinha falhas graves. O que é que ele tinha? Falhas graves. Ele não precisa de mais nada ali para ter sentido. Da sintaxe, né? Mas quando se fala semântica, aí talvez precise de acrescentar alguma coisa a mais. O motivo de ter falhas graves, né? Sintaticamente, não, mas tá, vamos ver. Em que a segunda oração expressa a consequência da primeira. Consequência. A estratégia precisou ser revisada. O planejamento, ele continha falhas graves, porque logo, né, conclui-se que qual a consequência disso? A estratégia precisou ser revisada? Sim. Faz essa ideia. Eu precisei revisar, né? Por quê? Porque o planejamento inicial continha falhas graves. Então, a consequência, eu só revisei porque tinha falhas. Então, seria a letra D. Deixa eu marcar aqui e vou explicar por que não é a letra E. Independência sintática semântica, explicando o motivo da primeira. Ah, entendi. Mas, ó, presta atenção. Eu só tenho que revisar isso porque, né, a consequência por que motivo, né? Qual a consequência?
porque o planejamento tinha falhas graves. Então, ele traz a ideia de consequência e não de motivo. Eu só revisei porque tinha falhas graves. Não é por quê? Eu só revisei por isso, porque tinha falhas graves. A consequência de eu ter falhas graves é ter a necessidade de ter uma revisão. Então, seria a letra D e não a letra E. Complexo, né, gente? Isso porque nós estamos falando de coordenado. É mais tranquilo de classificar, mas quando se trata de função de sentido semântica e sintática, ele dá um pouquinho de dor de cabeça, sim. Gente, alguma dúvida, sugestão, crítica ou reclamação? Que já são 9 horas, eu não quero me alongar muito, porque é cansativo para mim, imagino que seja para vocês. Tudo bem? Foi complexa essa, viu? Eu jurei que... Não, por um detalhe, mas eu acho massa. Mas é algo que, de fato, é pra gente... Pensar. Acho que dá um momento pensar, raciocinar bastante. Mas foi muito bom. Eu acho que, assim, o segredo está no seguinte. Quando se fala de Enem, a gente tem que treinar justamente porque vocês vão ter ali 90 questões. Dentre elas, vocês não vão ter todas elas desse padrão. Vai ter, assim, digamos que uns 10% ali nesse padrão. 90% vai ser mais direcionada para interpretação de texto, para outras áreas da linguagem, né? Mas por que eu estou falando isso para vocês? É por isso que a gente otimiza o tempo, para que a gente sabe que quando eu parar numa questão como essa, eu vou ter que usar um pouco mais do meu tempo aqui. Então, textão ali, eu vou lá e leio o primeiro enunciado, eu vejo o que eu quero para não usar o meu tempo, não é perder tempo, mas não direcionar o meu tempo de forma errada. Então, leio o enunciado, vi que é uma interpretação que vai precisar só daquele trecho, faço a questão baseada nisso. É uma questão de interpretação, interpretação não, alocar o tempo de forma correta. Senão a gente se perde mesmo. Porque até eu mesma tenho que parar, analisar, voltar. Gente, para mim, quando tem quando eu faço prova de concurso que é obrigatória a redação, eu sempre saio com 4h30. Porque eu levo tempo analisando, sintaticamente eu vejo, volto, concluo, não sei o quê. E olha que quando se trata de concurso para professor, por exemplo, é sintaxe pura, não tem interpretação, é sintaxe pura, é isso aqui. Só que num período muito mais complexo, muito mais, assim, difícil. Então, é isso, gente. Eu estou tentando facilitar, mas não adianta. Tem que revisar e rever, e ver de novo, e ler de novo, interpretar e ver isso aí. Bom, beijo para vocês, bom descanso. Até semana que vem. Descansem também, não só estudem. E qualquer coisa, qualquer crítica, podem falar para mim aí, se quiserem falar no Classroom lá, alguma sugestão. Professora, queria ver isso, queria ver aquilo. Tá? Sou aberta a isso, acho que evolui muito o nosso convívio. Tchau, gente. Bom descanso, boa noite. E até semana que vem.